E antes de tudo, eu preciso te fazer uma pergunta muito séria. E se eu te dissesse que esse distanciamento que você está vivendo hoje pode não ser o final da sua história? E se esse silêncio que está machucando o seu coração for exatamente o ambiente em que Deus está usando para te preparar e preparar uma transformação que você ainda não consegue entender e enxergar? Talvez neste exato momento você esteja chorando sozinho, sozinha, talvez esteja olhando para as mensagens que não chegam, talvez esteja vendo o seu cônjuge cada vez mais distante. E talvez você esteja também se perguntando: Deus, por que o Senhor permitiu tudo isso? Mas existe algo que quase ninguém entende. Antes de muitos retornos acontecerem, Deus costuma permitir um período de separação emocional, de silêncio e de aparente afastamento. E o mais forte acontece logo depois disso, porque existe um processo invisível que Deus realiza quando ninguém está vendo. E hoje você vai entender aqui através deste vídeo que esse distanciamento pode fazer parte do caminho da restauração. E existe um sinal que quase ninguém percebe. Fique comigo até o final, porque a última parte desse vídeo pode mudar completamente a forma como você está enxergando a sua espera. O distanciamento não significa que Deus abandonou a aliança. Uma das maiores dores de quem espera por restauração é interpretar o silêncio como abandono. Mas Deus trabalha de maneiras diferentes das nossas maneiras. Enquanto nós aqui observamos o presente, Deus já está vendo o futuro. Isaías 55, 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O problema é que nós queremos ver mudanças imediatas. Deus Deus trabalha em transformações profundas. Nós costumamos querer resultados rápidos, mas Deus trabalha o processo. Nós queremos um retorno imediato, mas Deus trabalha o arrependimento. E antes da restauração acontecer de verdade, Deus normalmente faz algo surpreendente. Ele começa a obra em nossos corações primeiro. O exemplo do filho pródigo. Observe algo poderoso na parábola do filho pródigo. Antes dele voltar para casa, ele precisou se afastar ainda mais. Antes dele abraçar o pai, ele teve que passar por dores. Antes da restauração veio o quebrantamento. Em Lucas 15, 17 e 18 diz: e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pequei contra o céu e perante ti. Perceba a expressão, tornando em si. Primeiro veio o despertar, depois veio o retorno. Muitas vezes as pessoas querem o retorno sem o despertar primeiro. Mas Deus trabalha primeiro a consciência. Primeiro a pessoa tem que cair em si. Primeiro ela começa a enxergar aquilo que antes ignorava. Primeiro Deus confronta os corações. E só depois acontece a aproximação. Daqui a pouco você vai entender melhor, porque isso é tão importante compreender. Deus usa o deserto para revelar o que está no coração. Existe algo que assusta. Muitas vezes Deus permite que uma pessoa experimente todos os vazios das próprias escolhas. Não porque ele deixou de amar, mas porque quer revelar o que existe dentro do coração. Oséias 2,14 diz:
Portanto, eis que eu a atrairei, a levarei ao deserto, ele falarei ao coração. Observe isso. Deus não fala apenas no conforto. Muitas vezes ele fala no deserto, no silêncio, na ausência, na dor. Talvez aquilo que você está chamando de atraso seja o cenário que Deus escolheu para falar profundamente ao seu coração e principalmente ao coração do seu cônjuge. O que você não vê está acontecendo. Enquanto você chora, Deus trabalha. Enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você dorme, Deus trabalha. E quando tudo parece estar parado, Deus trabalha. João 5,17 diz: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Você pode não ver, mas Deus vê. Você pode não sentir, mas Deus está agindo. Você pode não entender, mas Deus continua movendo as circunstâncias. E existe um sinal que quase ninguém percebe. Quando Deus começa a trabalhar no interior de uma pessoa, frequentemente ela passa por conflitos internos que ninguém consegue enxergar de fora. É uma luta entre o orgulho e a rendição, entre a fuga e o retorno, entre as justificativas e o arrependimento. O quebrantamento que precede a restauração. Nenhuma restauração verdadeira acontece sem quebrantamento primeiro. Salmo 51:17 declara: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. O quebrantamento não é fraqueza. É quando a pessoa para de lutar contra Deus. É quando ela deixa de culpar todos ao seu redor. É quando começa a reconhecer seus próprios erros. E muitas vezes isso acontece longe dos olhos de todos. Você não vê, você não ouve, mas Deus está trabalhando. E a dor da espera. Esperar dói. Vamos ser sinceros. Dói ver o tempo passar, dói sentir saudade, dói lembrar dos momentos felizes, dói olhar para uma aliança e sentir que tudo está distante. E talvez você tenha chorado escondido, talvez ninguém saiba o peso que você carrega. E talvez você esteja cansada de ouvir, segue a sua vida. Mas Deus conhece cada lágrima. Salmo 56:8 diz: tu contaste as minhas vagueações, pões as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Nenhuma lágrima passou desapercebida. Nenhuma oração foi ignorada, nenhum clamor foi esquecido. A fé que vence as aparências, existe essa diferença entre fé e aparência. A aparência diz: não vai mudar. A fé diz: Deus está trabalhando. A aparência diz: acabou. E a fé diz: Deus tem uma palavra final. Em Hebreus 11:1 ele declara: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé continua acreditando, mesmo que não existam evidências visíveis, porque sabe que Deus não depende das circunstâncias externas, porque Deus é especialista em restaurações. Talvez você pense, perdemos tempo demais, mas Deus é especialista em restituição. Joel 2:25 diz: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Deus não restaura somente pessoas, Ele restaura a história, os sonhos, as famílias. Ele restaura aquilo que parecia ser impossível de ser restaurado. E o sinal que quase ninguém percebe? Aqui está algo poderosíssimo. Antes dele mudar as circunstâncias, Deus muda a pessoa. Quando Deus começa a mudar, você vê. Isso já é um sinal. Quando você ora diferente,
quando você reage diferente, quando você amadurece, quando você para de agir como vítima e passa a agir como alguém que confia em Deus. E a restauração já começou dentro de você. Muitas vezes Deus começa por quem está disposto. Talvez você hoje esteja vivendo exatamente esse distanciamento e talvez tenha interpretado tudo isso como abandono. Mas agora você entende, você não chegou aqui nesse vídeo à toa. Muitas vezes o distanciamento não é o fim, é o processo, é o caminho, é o lugar onde Deus trabalha em silêncio. E lembre-se, antes do retorno do filho pródigo, houve distância. Antes da reconciliação, houve quebrantamento. Antes da colheita, houve um período de espera. Antes do milagre, também houveram lágrimas. Mas Deus continua sendo Deus. Lamentações 3, 25 e 26, ele declara: bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E antes da oração final, eu vou falar com você. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu continuo crendo naquilo que Deus prometeu. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, algum grupo, uma pessoa que está passando por situações de separação. Inscreva-se no meu canal para receber os próximos estudos sobre restauração de casamento. E se você deseja participar da nossa campanha de oração da restauração, com oração, louvor, estudo bíblico e acompanhamento espiritual, entre em contato agora mesmo. Não lute sozinho. Estamos hoje no 7º dia da campanha, temos 30 dias de campanha. Então ainda tem 23 dias de campanha. 23 dias, cada dia um mais forte e poderoso que o outro. Se você ainda deseja entrar, mande um Pix de R$100 no número que está na descrição do meu vídeo, tá? E temos também a mentoria, né? Então eu não sei em que tempo você vai ver esse vídeo. Entre em contato também no mesmo número e peça se tem vaga para mentoria individual, para acompanhamento individual. A campanha é grupo, então é diferente do que mentoria, que é individual. Não lute sozinho, sozinha. Permaneça firme no Senhor, porque mesmo que você não esteja vendo nada, Deus já está trabalhando nos bastidores. E agora sim, para a oração final. Pai amado, Pai querido, apresentamos diante de Ti, Senhor, cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Tu conheces suas lágrimas, Tu conheces cada noite que eles estão sem dormir, Tu conheces cada dor escondida. Fortalece os corações cansados. Renova as esperanças dos que estão desanimados. Enche-os com o Espírito Santo, Senhor. Derrama a Tua unção do Espírito Santo. Guarda, Senhor, as alianças de primeira aliança, das quais o Senhor foi testemunha. Guarda essas alianças matrimoniais. Quebra, Senhor, todo orgulho que impede o perdão e a restauração. Remove, Senhor, toda a cegueira espiritual que impeça uma pessoa de ver as palavras de Jesus sobre casamento e divórcio. E produza arrependimento genuíno, Senhor. Produza quebrantamento verdadeiro e opera milagres invisíveis. Move, Senhor, aquilo que ninguém consegue mover. Visita, Senhor, aquilo que ninguém mais consegue visitar. A mente e o coração dessas pessoas que estão fora, que estão apartados de seus lares. E que cada pessoa que está aqui assistindo esse vídeo possa sentir hoje que o Senhor continua trabalhando, mesmo no silêncio, mesmo na distância, mesmo quando tudo parece ser impossível. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amém. Tudo para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Amém. Fiquem com Deus.